amei o tema. Gratidão pelo convite, gratidão a vocês que me ouvirão nessa noite. É o tema de toda família, é o tema de toda pessoa. A minha função hoje não é, de forma alguma, satisfazer ego de ninguém ou fazer com que vocês saiam daqui com a sensação, eu sei amar muito, muito pelo contrário. Essa palestra é para dar aquela mexida, para todo mundo sair daqui pensando assim, preciso aprender a amar, preciso evoluir, já sei que amo, mas preciso amar cada vez mais. Observe então, por favor, essa imagem, o amor como base na família. Posso caminhar com vocês da seguinte forma, apenas a imagem nos mostra um centro, ou seja, algo de onde é a origem, o cerne, o começo e uma grande explosão. É assim que a gente precisa compreender e sentir o amor. Não esse amor que nós compreendemos, mas o amor universal e do qual fomos emanados do Criador. Nós vamos hoje conhecer as facetas do amor e por onde ele caminha nas nossas existências para conseguirmos chegar então à família. Vou pedir um pouco de paciência então a vocês, porque a gente precisa antes compreender algumas coisas. No Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito de Lázaro fala assim sobre o amor. No início, o homem tem apenas instintos, mais avançado e corrompido, sensações. Instruído e purificado, apresenta sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Nós vamos hoje, de uma forma bonita, destrincharmos cada parte dessa fala de Lázaro. O que é instinto? Você que está me ouvindo tem instinto. Instinto, então, é quando ainda mantinha um estreito parentesco com os animais, no homem predominava essa forma de manifestação na vida. Os instintos são extremamente necessários para a manutenção da vida humana. Cada uma dessas fases existenciais tem sua função primordial para a sobrevivência da humanidade. Nós temos instinto para saciarmos a sede, a fome, para nos limparmos, para a reprodução sexual, instinto para o prazer sexual, instinto de fuga, instinto de luta, entre vários outros. Quando é que eu percebo que em mim eclode um instinto? Quando eu faço algo sem que eu tenha tempo para pensar, apenas ajo, reajo de uma forma animalesca a uma dada situação. A inteligência, no seu grau mais primitivo, é instinto. Nós somos uma sociedade que queremos acreditar que não temos instintos, porque ter instinto é feio. Ter instinto é coisa de selvagens, para os preconceituosos. Ter instinto é coisa do passado. Sou um ser tão evoluído que eu não tenho mais instintos. Isso é uma ilusão. Estando nós, espíritos eternos, numa experiência humana, temos instintos. E muitas vezes usamos esses instintos como se fosse a única alternativa, o que coloca-nos em situação de sofrimento. Ele, o instinto, guia o homem e os animais que possuem um grau mais elevado em sua trajetória pela vida, nas suas ações, visando justamente a preservação do ser. Pasmem, instintos são passados para as gerações posteriores. Portanto, posso eu ter nascido numa família em que o instinto para a luta e para a guerra seja muito mais forte do que de outra família. Posso eu ter nascido numa família em que o instinto de
proteger a prole, não vou chamar aí de maternidade, mas o instinto de proteção da prole seja maior ou menor do que as mulheres de outra família. Posso nascer numa família em que o instinto para o prazer sexual seja maior do que nas outras famílias. Conseguem compreender, amados meus, que somos e estamos muitas vezes submetidos aos instintos para superá-los? Para que consigamos então colocar esses instintos a serviço de algo superior? Se não compreendermos essa verdade, estaremos à mercê de nós mesmos sem que saibamos. Os instintos se manifestam nos homens, na maior parte das vezes, através das reações a certas emoções. Tenho uma emoção, reajo instintivamente a ela. Instinto também pode ser agir quando necessário, sem passar pelo viés do pensamento ou do sentimento. E sensações? O que são sensações? Vocês me desculpem, o texto, o tema dá um seminário e eu tenho apenas 1 hora, então eu vou ter que correr um pouquinho, contando que os mentores de cada um nessa noite vai ampliar a consciência de vocês para a compreensão. Qualquer dúvida depois estarei à disposição, tá? Os espíritos superiores são o máximo, né? Eles chegam lá e colocam 3 palavras. A gente demora 3 livros para entender as 3 palavras. Então, é isso que eu estou fazendo com vocês hoje. E o que são sensações? Porque eu preciso compreender que no estágio inicial o homem não tem só instintos. Lázaro vai falar assim, avançado e corrompido, ele tem sensações. Nós já estamos avançados e corrompidos. Os nossos instintos foram corrompidos. Então nós já temos sensações. Mas o que são sensações? Trouxe para vocês. É um processo fisiológico de ligação do organismo com o meio. O que é meio aqui? O local onde estou. Aqui neste espaço é o meio em que vocês estão tendo sensações. Se eu estiver na minha casa, estarei tendo sensações. Se eu estiver andando pela rua, estarei tendo sensações. É uma interação com o meio. Através do quê? Dos órgãos sensoriais. E consiste na transmissão de um influxo nervoso, uma corrente elétrica que percorre os nossos nervos, desde o órgão sensorial até os centros de decodificação. A visão, o paladar, o olfato, o tato por toda a pele, os outros órgãos de sentidos que temos. Tudo isso vai nos dar sensações. Realiza-se pela ação de um estímulo específico sobre um receptor, que é apropriado para o receber. Assim, por exemplo, os olhos recebem estímulos luminosos, os ouvidos estímulos sonoros e por aí vai. Se eu dou um beliscão na minha mão, existem neurônios na minha mão que em milésimos de segundo levam a informação para o meu cérebro e conseguem decodificar pequena dor causada por mim. É uma sensação. Se eu estou em algum local e tudo acontece junto em nós. Se eu estou diante de um fogareiro e de forma desavisada eu me aproximo além do necessário, eu sinto o calor, tem estímulos periféricos na minha pele que dão aos meus neurônios cerebrais a seguinte percepção: fogo, está quente, cuidado. O meu instinto de preservação, digamos assim, me coloca distante daquele evento aversivo ao meu corpo. Só que tudo isso acontece sem que, na maioria das vezes, consigamos pensar sobre. Estou sendo clara, gente? Ok. Os nossos sensores, o que são sensores? As nossas partes humanas que captam luz, som, tato, gosto e por aí vai, são assim os órgãos dos sentidos que recebem e transmitem mensagens
bioquímicas sobre a forma de influxo nervoso que, após serem decodificadas e interpretadas nos centros nervosos de conexão espinhal na medula e no encéfalo, desencadeia uma resposta motora ou glandular. Isso quer dizer o quê? Quando a informação chega até o meu cérebro, imediatamente os meus órgãos internos vão responder àquele estímulo. Vão responder àquele estímulo externo que me propõe uma dada situação. Estou num espaço, sinto frio, vejo que está nevando. Imediatamente me dá vontade de vestir uma blusa. A gente acha que a gente só pensou na blusa. Não. A gente teve um instinto de preservação, nesse caso, o instinto de querer o calor, a sensação do frio, o pensamento de se proteger. E para nós, ainda espíritos evoluídos, encarnados como seres humanos, tivemos ainda um sentimento com relação ao frio. Consegue entender como tudo é junto? E isso tudo é só para eu chegar no amor, tá, gente? Sensações ainda. A via através da qual entramos em contato com o meio. E que está, portanto, a gênese do conhecimento. Todos nós já vimos bebês. Já percebemos como é que os bebês exploram o mundo através das sensações? Você fala não e a criança vai. A criança tem, então, nos seus primeiros meses de vida, as oportunidades maravilhosas de reconhecerem aquele mundo. Se está frio, se está calor, se é áspido, se é úmido, se tem algum problema naquele espaço ou não com relação à questão física do ambiente. Todos nós passamos por essas situações. Aí eu vou dizer algo muito sério a vocês. Existem pesquisas que comprovam, isso é do autor Rudolf Dahlke, psicoterapeuta, médico alemão, extremamente renomado, vale a pena para quem gosta de conhecer profundamente as questões humanas, dar uma lidinha nele, não espírita, tá? Mas de uma espiritualidade profunda. Ele diz que os bebês, nos primeiros meses de vida, precisam sentir, sofrer, quase que cotidianamente, massagens terapêuticas dos seus pais. Porque isso mostra a eles o amor incondicional. Fizeram uma pesquisa maravilhosa. Pegaram bebês de incubadoras, que ficavam nas incubadoras porque haviam nascido antes da hora, e colocaram-nos em contato com a pele da própria mãe, ou pessoas que poderiam substituir o contato com a mãe. Vocês acreditam que tem países que são pessoas pagas para irem às maternidades, se sentarem e darem colo para os bebês? Porque as mães não têm tempo de darem colo aos próprios filhos quando nascem. Isso nos mostra o quanto estamos distantes de nós através da humanidade do outro, né? Com todo respeito a toda cultura. Mas essa pesquisa descobriu o seguinte: os bebês que ficaram apenas na incubadora com todo o aparato neonatal de última geração se desenvolveram de forma mais lenta do que aqueles que foram colocados no colo da mãe por algum tempo. Isso mostra que o contato de pele, a sensação tátil do bebê com a mãe, ouvindo o coração, sentindo o cheiro, a voz, fazia com que eles tivessem ainda mais vontade de viver. E aí eu posso perguntar, quais instintos foram cultivados, quais sensações foram cultivadas em vocês quando vocês eram crianças? Se vocês foram bebês, largados, abandonados, isso compromete a sua vida hoje. Quantos adultos não conseguem abraçar? Quantos adultos não conseguem ter contato de pele ou de olhar com o outro? Vocês já viram que as pessoas não conversam olhando nos olhos umas das outras? E quando a gente tenta encarar a pessoa olha para todos os lados e você fala, meu Deus, o que é que está acontecendo com essa pessoa? Porque lá na infância, na época em que a sensação de ser olhado e de olhar deveria ter sido alimentada em alto grau, algo aconteceu com aquela família, com aquela mãe ou a pessoa que realizava a função materna, e isso não foi realizado da forma esperada e merecida pela criança.
Portanto, amados e amadas, quero dizer a vocês, se vocês fogem das sensações, vocês estão correndo um sério risco. Porque nós, seres humanos, temos instintos, temos sensações, temos percepções, temos sentimentos e temos amor. Se eu negligencio qualquer dessas camadas humanas de sobrevivência e de vivência amorosa, porque o instinto ele vai carregar um pouco do amor, a sensação e a percepção também, os sentimentos já carregam um pouco do amor para que o amor seja vivido na plenitude. Se vocês negam essas oportunidades, vocês estão negando a si mesmos amar e serem muito amados. Portanto, por favor, abracem bastante, beijem bastante, peguem bastante no outro. Aquela coisa da gente falar, que saudade de você. Vem cá, deixa eu dar um cheirinho no seu cangote, porque isso faz bem. Isso desperta no nosso... Você está rindo, mas é verdade. Isso desperta no nosso cérebro a sensação de amor. Vocês querem um exemplo simples de como nós negamos as sensações? Né? Vou dar um para casa simples, vou dar uma tarefa simples agora. Tem uma pessoa do lado, não tem? Dá um cheirinho no cangote da pessoa. Olha a dificuldade. Vocês sabem por que dá vontade de rir? Vocês sabem por quê? Eu só pedi para dar um cheiro no cangote, não pedi para dar gargalhada. Por que todo mundo tem vontade de rir? Porque desperta a criança interior. Todos nós temos a nossa criança interior que precisa ser acolhida. Precisamos dar colo a nós mesmos. E quem cheira é criança. Vocês já perceberam isso? A gente pega a criança no colo, ela vem cheirando a gente. Nós não, a gente tem medo de mau cheiro. A gente tem medo de cheiro de pele. A gente tem medo de cheirar mal. A gente tem receio do contato físico. Não foi uma sensação agradável? E eu garanto que a minoria da minoria da minoria pensou em sexo só por causa de um cheirinho no pescoço do outro. Não é? Porque nós temos um mau comportamento de acharmos assim, intimidade da sensação só na cama. Isso não é verdade. A gente pode ter presença amorosa com colegas de trabalho, com amigos, com família, sem o desejo sexual. Porque na maioria das vezes, o desejo sexual, o instinto sexual, a sensação buscada no sexo, ou o amor, ou os sentimentos que precisamos viver através do sexo, ele chega para nós com essa informação porque nós não nos permitimos viver as sensações e os outros sentimentos. O brasileiro tenta resumir de uma forma brutal a si mesmo toda manifestação de amor à cama. Não é por aí. Se a gente se dá o direito de viver as sensações gostosas e de forma respeitosa fora da cama, com certeza a vivência sexual e íntima será mais satisfatória, mais gostosa, mais prazerosa, com as pessoas mais certas, nos lugares mais certos, das formas mais apropriadas e mais maravilhosas possíveis. Mas eu vou caminhar um pouquinho mais. E o que é percepção? Essa parte o Espírito Lázaro não falou não, tá, gente? Eu que coloquei para vocês. Por quê? Não tem como falar de sensação e sentimento sem chegarmos pela percepção. Porque a sensação ela é do corpo físico. E a percepção? Processo de interpretação e organização. É uma configuração e organização desses elementos que a nossa mente integra nas nossas experiências passadas, ligando e unificando-os, isto é, filtrando-os através dos fatores de significação que a linguagem e as referências culturais de cada um já criaram. Percepção é como eu coloco aquele mundo em que eu interagi com ele através das sensações dentro de mim. Como é que eu busco isso na minha vida? Exemplo prático. Hoje pela manhã, no consultório, eu fui colocar 2 rosas para enfeitar o balcão da recepção. E coloquei lá um óleo essencial de rosa de damasco. Para todo mundo eram apenas 2 rosas e um cheirinho de rosa. Para mim não.
é a lembrança afetiva de minha avó que adorava rosas. Por quê? Porque lá na minha infância, eu tinha a sensação visual de ver a minha avó cuidando das roseiras. E eu tinha o cheiro da minha avó fazendo as coisas e me dando carinho. E o meu cérebro internalizou que rosas é igual a minha avó. Todo lugar que eu vejo rosas, eu tenho esse afago, essa coisa gostosa de vó por perto. Consegue entender? Para outra pessoa, rosa significa outra coisa. Percepção, portanto, é como eu vou interpretar aquilo que o mundo me oferta e como eu vou interagir com esse mundo. Partindo de uma multiplicidade de informações presentes e passadas, é que a percepção se dá. Dependendo, por um lado, dos mecanismos sensoriais, pelo tato, pela visão, pelo paladar, pelo olfato e os demais, e por outro, das vivências individuais, a percepção permite construir uma visão da realidade já muito complexa, a qual cada um pode atribuir um significado particular. Então, se eu entrava, por exemplo, e muita gente passou por isso, dentro do consultório do dentista e sentia aquele cheirinho de cravo, sabe? E a pessoa teve uma experiência traumática quando o dentista foi lhe retirar o dente. Toda vez que a pessoa sentiu o cheiro de cravo, ela vai associar o quê? A dor que ela sentiu. Vocês conseguem entender, então, que muitos dos nossos sofrimentos atuais, não estou falando de vida passada aqui não, gente, porque instinto tem a ver com vida física, sensação tem a ver com vida física, percepção tem a ver com vida física. Vocês conseguem me compreender que muitos dos sofrimentos que nós temos hoje são devidos a má interpretações, percepções nossas do passado? Portanto, a pessoa às vezes chega aos 40, 50 anos com um problema seríssimo. Aí o espírita vira e fala assim: tenho certeza que é o meu obsessor. Tenho certeza que é um problema de vida passada. Tenho certeza que é um resgate. Às vezes não tem nada disso. Às vezes foi uma má experiência da infância ou da juventude ou de anos atrás que precisa ser refeita. Só isso. É o exemplo que eu conheço de uma pessoa que odeia gatos. Porque na infância foi coagido por uma pessoa maior a matar uns gatinhos. Qual foi a percepção que ele guardou? Eu odeio gatos porque eu odeio aquilo que eu fiz com os gatos. É problema de vida passada? Não. Mas alguém pode falar. É o obsessor que te acompanha e faz ter pânico de gato. Uma outra pessoa pode virar e falar assim: quem sabe na outra vida você foi pego pelos leões na cova e agora os medos dos leões se transformou no medo de gatos. Não, gente, é um problema que está ali, ó, há 30 e poucos anos atrás e que está precisando ser revisto. Conseguem compreender que nós estamos atávicos a esses instintos, a essas sensações, a essas percepções, queiramos ou não? Então, a dica que eu posso dar a vocês é: comecem a vasculhar as suas mentes. Comecem a pensar diante de uma dificuldade de vida: por que eu tenho essa dificuldade? Onde está a origem dessa dificuldade? Como eu faço para superá-la? Ok? Vou dar outro exemplo. Vocês me perdoem, a gripe está... eu gosto de dar exemplos porque aí fica mais claro para vocês. Quando eu aprendi a dirigir, e trânsito de Belo Horizonte e Itaguara é um trânsito pesado de carretas, de caminhões, de cegonheiras. Gente, eu passava perto dirigindo, parecia que eu era uma formiguinha que tinha um grande dinossauro do meu lado, então eu suava frio, eu tinha medo. Aí alguém poderia desavisadamente me falar assim: já sei, numa vida passada você deve ter sido atropelada. Não, já sei, é seu obsessor que não quer te deixar evoluir, fica ali te colocando medo. Nada disso. Quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, eu estava balançando na rede e o muro no qual a rede estava ligada caiu em cima da rede. Eu e mais 3 ou 4 crianças. E aquilo foi traumático para mim. Machucou minha irmã, teve que dar pontos, coisa e tal. Aquela sensação de algo grande caminhando para cima de mim me deixou um trauma, uma percepção.
Quando eu repeti a mesma percepção, eu, pequena, diante de algo grande que se locomove, eu tinha a sensação de que ia vir para cima de mim. Onde é que estava o problema? Na infância. Eu precisei fazer o quê? Acolher aquela menina que passou por aquele problema. Aí você pode me perguntar assim, de forma prática, Gisele, como é que eu faço isso? Vou ensinar para vocês agora. Toma um chá de camomila, de erva cidreira, uma água com açúcar, vai para a sua cama sem a televisão ligada, faça uma prece primeiro. Aí você tranquilizou, quem tem criança em casa, a criança já dormiu, se o marido chegou do serviço ou a esposa já deu atenção, já namorou, se necessário for, está tranquilo. É aquele momento em que é só para você. Você vai neste momento se perguntar, fulana, diga o seu nome, por que você tem medo disso? Por que você tem aversão disso? Fulano, por que você não gosta disso? E tem que crer, viu, gente? Não adianta perguntar sem crença. Quando você fizer a pergunta e crer na resposta, o seu inconsciente dessa vida vai te dar a resposta. Seja numa música, seja numa imagem, seja numa fala, seja numa lembrança, ou seja, por qualquer outra manifestação genuína psíquica, a resposta vem para que você se dê o direito de trabalhar aquela oportunidade. E eu digo isso para vocês de forma de quem conhece e atua todos os dias em consultório e ajuda as pessoas a lidarem com isso, tá? Isso funciona. Porque quando você olha para si com amor e com acolhimento, e aí diga-se de passagem, não pode de forma alguma se criticar, tá? Eu não acredito que é só isso. Não pode fazer isso consigo mesmo. Pode ser só isso mesmo, que hoje com a sua mente de adulta é só isso, com a sua mente de adulto é só isso, mas que quando aconteceu e você tinha X anos, a sua percepção era localizada naquele tempo e naquele espaço. Descoberto então qual é o problema, você pode se imaginar entrando em contato com aquela pessoinha que é você, independente da idade, e colocando-a nos seus braços, no seu colo e dizendo a ela, olha, vai ficar tudo bem. Olha, você vai crescer e você vai superar essa sua dificuldade. Vim cá para te contar uma coisa, isso já passou, já foi superado, eu te amo. Isso é acolhimento da criança interior, do momento em que a percepção assaltou de tal forma com tamanhas sensações e sentimentos negativos que marcou de uma forma negativa e pejorativa a vida humana. Para a gente terminar sobre a percepção, os sentidos de um modo geral são apenas sensores para obter dados que transmitem ao cérebro. Os sentidos nem sequer captam todos os dados, só os que se mostram adequados a cada tipo de sensores e que se apresentam com uma determinada intensidade abaixo ou acima da qual não são captáveis. O centro decodificador, o cérebro, só aprende e decodifica uma parte das informações que recebe. Aqui nós temos um grave problema. Alguém aqui já conviveu com um tipo de ser humano que fala assim, eu aprendi assim e é assim que precisa ser feito. Aquele ser humano que fala, se pau é pedra, a gente fala que é pedra. Se pedra é pau, a gente tem que falar que é pau. Sabe esse tipo de ser humano? Tem muitos, não tem? É o tipo de ser humano que crê veementemente que a única forma correta de ver a vida é a própria. É o tipo de ser humano que fala assim, o meu cérebro capta tudo, eu consigo saber de tudo, só eu consigo compreender o que de fato é. Aí essas pessoas ainda nos dizem assim, porque no meu tempo, na minha época, quando eu tinha a sua idade, e aí os jovens, né, falam, meu Deus, é o tempo jurássico. O que eu vou fazer agora para dizer que esse tempo já não é mais? Isso é preconceito. Nós temos uma crença errônea de que nós conseguimos capturar esse mundo tal como ele é. Isso é engano nosso, gente. A gente só capta aquilo que a gente dá conta.
Se amanhã o Sérgio Bebiano resolver convocar todo mundo aqui para falar da palestra da Gisele, cada um vai falar de um jeito. Porque vocês só estão captando aquilo que dão conta. E se perguntar para a Gisele como é que foi a palestra da Gisele, vai ser de outro jeito que não é esse que eu estou falando agora. Porque a Gisele que vos fala não consegue captar tudo também. Conhecermos essa verdade e aceitarmos que a vida é assim, nos dá essa sensação, ó. Ai, que delícia! Eu não sei tudo e não preciso saber. Eu não capto tudo e não preciso pensar que capto e não preciso captar. Eu sou humano. Porque nada mais humano do que a falha e o erro. Só não vai falhar e só não vai errar quem já está no estado, holisticamente falando, de anjo. É onde nós chegaremos. Como é então que este centro, que é o cérebro decodificador, processa a seleção dos dados? Vi os dados, selecionei. Falo em função. Como é que a gente capta aquilo que nos acontece? Número 1, do conteúdo anterior do pensamento, o que a gente já pensava sobre aquilo. Da estrutura dada à mente por experiências passadas. Do interesse, da capacidade de fixar a atenção no que acontece. Da expectativa face a um determinado estímulo. Todos vocês aqui que me escutam agora vão conseguir decodificar, então, os dados que eu estou lhes oferecendo, mais os dados do ambiente, mais os dados visuais, mais os dados das pessoas que estão ao seu redor. Se você considerar o que você pensa até aqui, qual que é a estrutura da sua mente de experiências passadas, não de outras vidas, mas só dessa vida, do interesse da sua capacidade de fixar a sua atenção e da sua expectativa diante dessa palestra. Por que eu falo que é por experiências passadas? Porque isso que eu estou trazendo para vocês até agora não tem nada a ver com o espiritismo. Isso aqui é retirado de sites que dão a explicação psicológica do que é percepção. Mas nós somos espíritas. Então a gente ainda precisa considerar os nossos arcabouços de vidas passadas. O nosso grau de evolução. E aceitarmos isso é o primeiro passo para compreendermos o amor. O tempo está voando. Eu adorei essa fala. Os filósofos vão falar que existe um realismo ingênuo de algumas pessoas. Eles são bonzinhos. O mundo que percebemos é idêntico ao mundo real. Isso é um realismo ingênuo. Não é. O mundo que percebemos é o mundo que introjetamos. Para perceber ou percepcionar o mundo real, é preciso apenas abrir os nossos sentidos que nos darão dele uma representação adequada. O ingênuo, na visão dos filósofos, é aquele que pensa assim, basta eu querer que eu vou compreender tudo do jeito que é. Não, não basta querer. Existem vários fatores aí. Aí eu gastei 35 minutos, não cheguei nem na metade, eu preciso falar agora dos sentimentos para vocês. Instruído e purificado, então lá no início instintos, mais avançado e corrompido sensações, instruído e purificado sentimentos. E o que são sentimentos? Os sentimentos são conquistas nobres do processo da evolução do ser. Ou seja, somos evoluídos a ponto de já termos sentimentos. Desenvolvendo-se dos instintos, olha que legal, se eu não aceito que eu tenho instinto, ele não vai produzir em mim um sentimento com o trabalho e o tempo. Desenvolvendo-se dos instintos, libertam-se dos atavismos fisiológicos automatistas para se transformarem em emoções que alcançam a beleza, a estesia, a essência das coisas e da vida, quando superiores ou as expressões remanescentes do período. Aí eu já entro em espiritismo com vocês, Joana de Ângeles. Então, o que são sentimentos? É aquela evolução natural do instinto, da sensação, da percepção para chegar onde estou hoje. Os sentimentos são conquistas, olha que palavra mais linda, paulatinas do ser humano, que os desenvolve os fatores ancestrais
que lhe predominam em a natureza, na condição de herança genética e em consequência das condições ambientais. Acordem, por favor, meus amados. Sentimento tem a ver com família, sentimento tem a ver com educação, sentimento tem a ver com sociedade, sentimento tem a ver com genética. Isso é Joana, não sou eu que estou falando para vocês, não. A família que desenvolve o amor faz com que os seus filhos e os seus netos sejam mais amorosos. A família daquele povo que fala, odeio e vou morrer odiando, guardo rancor mesmo, o problema é meu, está passando isso para os próprios genes, está passando isso para os seus descendentes. Portanto, aquilo que sinto não é só problema meu. Aquilo que penso não é só problema meu. Aquilo que sei não é só problema meu. É problema meu, é problema da minha família, é problema da minha sociedade. Se eu começo a compreender que eu estou integrada nesse todo, eu tenho pelo menos pelo todo que mudar, se eu não dou conta de mudar por mim mesmo. Os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, de compreender, de sentir e de compartilhar as emoções que o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. Já é o todo, já é o complexo. Os sentimentos estão inseridos no sistema nervoso central. Gente, isso é o máximo. Sentimento está nos neurônios. Olha que coisa maravilhosa. Está primeiro na alma, mas chega nos neurônios. Por isso que sertralina e todos os psicotrópicos maravilhosos surtem efeito. Por isso que óleo essencial, na parte da fitoterapia, surte efeito. Existe a comprovação científica de que os seus sentimentos, para que você os manifeste na vida física, eles tenham respaldo genético e biológico, está dentro do seu cérebro. Isso é Joana, viu gente? Não é fala minha. São nutridos os sentimentos por moléculas específicas que são produzidas pelos neurônios cerebrais. São sentimentos que dulcificam ou tornam a existência amarga, dependendo dos direcionamentos que lhes são aplicados. Essa fala é maravilhosa, vocês sabem por quê? Os sentimentos podem tornar uma experiência doce ou amarga. Portanto, minha querida, meu querido, se você está passando por um problema de ordem amarga, os seus sentimentos é que estão dando esse tom. Olha que coisa mais pesada. Sabe aquele problema que a gente fala assim, putz, não estou dando conta. Nossa Senhora, para tudo que eu estou a fim de descer. Que inferno que está a minha vida. Devo estar obsidiada. Devo estar com um problema muito sério. Esse rancor, essa mágoa, essa vitimização, essa depressão, essa tristeza, essa comodidade diante da vida não é apenas devido ao próprio problema. É devido, no maior alto grau, ao sentimento que você coloca sobre a situação. Portanto, de quem é a responsabilidade do problema de cada um aqui? De cada um. Pesado, né? Isso é Joana, viu gente? Chame a atenção do Divaldo, chame a atenção de Joana. Isso é a mais pura verdade. Eu estou diante de uma dor. Eu sinto raiva, sinto tristeza, sinto ódio, sinto torpor, sinto isso diante dessa situação. O problema é a situação, é o outro, é o país, é a política. O problema é um monte de coisas. O que Joana fala? O problema é como você tempera aquilo que chega para você. Portanto, vamos começar a partir de hoje a fazermos novas escolhas. Ao invés da gente colocar muita pimenta nos problemas da gente, se a gente não gosta de pimenta, vamos começar a colocar um pouquinho de hortelã da leveza, vamos colocar um pouquinho de um óleo que não seja tão pesado, né? O óleo do amor, do perdão. Vamos encontrar uma forma de trabalharmos aquele sofrimento sem que seja sofrimento, apenas como uma oportunidade de crescimento. Ai, até que enfim, cheguei no amor. É o ponto delicado do sentimento. Olha que bonito. Então nós temos instintos, sensações, percepções, sentimentos negativos, sentimentos positivos. Dos sentimentos negativos, o ponto delicado é o amor. Estão preparados agora, gente, para vocês aprenderem o que é o amor?
Ah, eu adorei essa imagem. Peraí que eu tenho que saber voltar. Ó que bonitinho. Amor é isso, ó. É essa leveza do planeta que emana essa forma graciosa de ser. É assim que conseguiremos ser daqui a um tempo. Lá no dicionário do latim amore, sentimento que impele as pessoas para o que lhes afigura belo, afeição, grande amizade, benevolência, caridade, afeto, tendência da alma e do coração, inclinação exclusiva. Está lá no dicionário, amor é isso. Como vocês são espíritas e cristãos, eu trouxe para vocês o que Paulo vai falar. Então Paulo fala dessa forma maravilhosa. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Portanto, se você em algum momento guarda rancor, ressentimento, ódio, não é amor, está a caminho de, mas ainda não é. Olha que bonitinho. Está lá em Jeremias 1:5 assim, ó. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Sabe por que eu trouxe isso para vocês? É uma palavra de Jeremias no Antigo Testamento que fala o seguinte: antes do seu corpo ser formado no ventre da sua mãe, antes de você nascer nesse mundo físico, eu escolhi você e separei você do meu ventre por amor e te coloquei aí para que você tivesse essa oportunidade. Isso é Deus falando para você. Antes de você ser essa pessoa que você é, eu já te conhecia. Vocês já imaginaram o que é Deus falando isso? Vocês já imaginaram? Eu me imagino Deus falando assim: Gisele, é o nome que eu tenho na vida presente. Eu te separei, eu te escolhi. E eu te dei essa oportunidade que você tem. Vocês querem ver como isso surte um efeito? Diga para você agora. Primeiro tem que fazer uma coisa legal. Coloca a mão no seu peito assim para você ouvir o seu coração batendo. Tenta achar o seu coração batendo. Aí quando você ouvir o seu coração batendo, você pode se dar o direito de fazer esse exercício, porque é difícil. Você pode dizer assim. Primeiro você vai dizer o seu nome, em voz alta, por favor, agora. Eu te escolhi, eu te separei, antes que você nascesse. Viu como é uma frase importante? Por que eu peço para colocar a mão no coração? Porque o timo, né, que é uma parte do nosso corpo e que está ligada ao chakra cardíaco, vai mostrar a nossa ligação com o nosso corpo emocional, com o nosso campo astral, um dos corpos que nós temos, é onde a gente acessa o nosso sentimento. E não tem como a gente saber se isso é verdade ou não, a não ser pela crença, mas a gente consegue sentir que isso é verdade. Joana de Ângeles vai nos falar assim sobre o amor. A experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois quem somente através dele se rompem as couraças do ego, do primitivismo predominante ainda em natureza humana. Só existe a forma de rompermos com aquilo que ainda somos de ruim, se tivermos a experiência amorosa por alguém, através de alguém. Joana de Ângeles, e aí eu coloco para vocês, isso tudo que está acontecendo está na família. Se você consegue compreender que na sua família você se manifesta e o outro se manifesta de forma instintiva, de forma a ter sensações, percepções, sentimentos e amor, você consegue então compreender por que é que o amor é tão importante. Lá na sua família, o amor se expande como força co-criadora, estimulando todas as expressões e formas de vida. Possuidor de vitalidade, multiplica-a naquele que o desenvolve quando na pessoa a quem se dirige.
Energia viva, pulsante, é o próprio hálito da vida sustentá-la. A sua aquisição, observem, amor é algo que a gente tem que adquirir. A sua aquisição exige um bem direcionado, esforço que deflui de uma ação mental equilibrada. Portanto, algo que precisamos ter para amarmos: esforço. Não existe o aprendizado do amor, e a começar pela família, se eu não tiver um grande esforço. Por quê? Porque o amor, segundo ainda Joana de Ângeles, na Palavra dos Espíritos Evoluídos, é o antídoto para todas as causas do sofrimento. Por proceder do divino psiquismo, do próprio Deus, que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Amor é a única coisa na vida que, quando a gente divide, multiplica. Vocês já pararam para pensar nisso? Tudo que dividirmos com o outro, a gente fica com menos. Quando nasce um segundo filho e a gente divide o amor, como é que ele se multiplica? Tanto que um dos maiores sofrimentos das mães que estão gerando pela segunda vez, é se vão conseguir amar o segundo filho. E depois tem a construção do amor e percebem que isso é possível. O casal que resolve ter filhos, ele no início se pergunta se ele vai conseguir amar um terceiro. E a experiência do amor, conseguem compreender? Amor em família é para ser vivido, não só para ser estudado. A experiência do amor demonstra que é possível e que é necessário a nossa evolução, que tenhamos essa habilidade de tentarmos amar o tempo todo. O amor, estudamos instinto, né? Revela-se no instinto e predomina durante o período da razão, que é do pensamento, responsabilizando-se pela planificação da criatura. Vou mudar aqui. O amor, ainda para Joana de Ângeles, é o sentimento que dimana de Deus e vai vincular a pessoa a Deus, aproximando-a ou distanciando-a de acordo com a resposta que der a esse impulso grandioso e sublime. Se eu nego o amor em família, eu me distancio de Deus. Se eu aceito o amor em família, eu me aproximo de Deus. Mas eu trouxe algo para vocês. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem a lei de amor. A palavra lei quer dizer algo que precisa ser cumprido. Se você quiser, você vai ter que aprender a amar. Se você não quiser, você vai ter que aprender a amar. Isso é lei. Você querendo ou não existe, você está submetido a ela. Amor é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana, ainda que comprimido pelo egoísmo. Muitas famílias são rota escarpada e árida. Muitos convívios familiares são extremamente difíceis e ardorosos. São problemas muitas vezes sem solução para a parte médica, outras tantas vezes sem solução pela própria família. Mas os espíritos superiores nos dizem, é só amando que você consegue superar esses problemas que existem. A família consanguínea, ou a família que estamos ligados pelos vieses da genética, ou a família espiritual, que é a família da qual emanamos, e é a família real que existe em nós, tem funções. Qual é a função da família e do lar? No caminho familiar, purificam-se impulsos, vamos entender impulsos aqui como instintos, e renovam-se decisões. Nele, no lar, encontramos os estímulos ao trabalho e as tentações que nos comprovam as qualidades adquiridas, as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. Só que a gente precisa compreender que a dificuldade para estarmos em família só pode ser vencida através do exercício de aprendermos a amar. E quais são os sentimentos em família que mais causam transtornos, dores e sofrimentos? Os sentimentos negativos e opositores do ressentimento, da crítica, da culpa e do medo.
Então você precisa pensar lá na sua família, quando é que o ressentimento aparece? Ressentimento é quando a gente volta a sentir várias vezes aquela sensação ruim daquilo que aconteceu. Quando é que a crítica nunca deixa de acontecer? A crítica só existe quando alguém acha que sabe mais do que o outro e que o seu tempo, o seu ritmo precisa ser o tempo e o ritmo do outro. A culpa é porque alguém pensa que é responsável por tudo e todos. Ou o outro é responsável por tudo e todos, ou eu sou responsável por tudo e todos. Gera-se então, a partir da frustração de algo que não é conquistado, a culpa por aquele momento. Além disso, o medo, a falta de coragem e de fé diante das dificuldades. E se na sua família você está convivendo com um inimigo, porque você precisa pensar assim, aquele casamento que não dá certo, aquele filho que é o filho problema, aquele marido que não dá sossego, aquela esposa que dá muito trabalho a você, ou aquele outro parente que é de difícil convívio, ele é o seu inimigo dentro da sua própria casa. Como é que você vai lidar? Trouxe para vocês as palavras de Jesus. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos. Então você precisa amar aquela pessoa da família que está te dando dor de cabeça. Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam. Bendizei ao que vos maldizem. Orai pelo que vos caluniam. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. E nós fazemos exatamente o oposto. O que a gente faz? O casal fica uma semana sem conversar. Não é assim? Amarram mixaria um para o outro de uma forma horrorosa. Tiram tudo o que podem e espancam seus filhos, se não com as chineladas e os cintos, com as palavras torpes e de críticas constantes. Nós lidamos com os nossos familiares, porque são aqueles que estão mais próximos, da forma mais vis que podemos, das formas mais difíceis de um ser humano poder reerguer-se. Portanto, a gente precisa, diante do parente difícil, reconhecer, neste momento é meu inimigo. Qual é a recomendação de Jesus para com o meu inimigo? De que eu o ame. E se você não ama a pessoa, vai a dica. Ame a humanidade que existe dentro dela. Ame o que ela será no futuro. Ame-a como se ela já estivesse há 10 vidas de hoje em diante já evoluída. Ame uma característica simples que você vê nela e que é linda. Porque a partir daquela experiência amorosa, o amor há de se despertar nessa pessoa. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem que, por mais vil que um ser humano seja, há nele o traço do amor. Sabem por quê? Porque o amor não nos é dado por conquista. O amor nos foi dado inicialmente porque somos filhos de Deus. Se você não consegue amar a pessoa que é a sua inimiga, ame a divindade que existe dentro dela. E aí eu trouxe para vocês, família, o amor como a base. O que é que a gente pode pensar sobre os conselhos de Jesus? Façai aos outros da sua família o que quererias que vos fosse feito. Todo bem que está em vosso poder fazer-lhes. Você está fazendo tudo o que pode por aquele com quem você está convivendo, por aquela com quem você está convivendo? Você está dando o seu melhor ou você está fazendo pirraça de gente grande porque algo não saiu do seu jeito? E podem acreditar, a maioria dos relacionamentos hoje em dia está na base da pirraça, entre pais e filhos, filhos e pais, entre cônjuges e por aí vai. Os mais rebeldes e os mais viciados deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos pela prática do amor. Portanto, não é na imposição da lei, mas não é no castigo demedido que o outro vai se curvar ao amor. É na manifestação do amor, na parte carinhosa e de limite. Porque existe uma diferença entre amor e sermos laissez-faire e autorizarmos o outro a fazer tudo o que quer. Não é isso que estamos pregando aqui nessa casa de Cristo. Estamos pregando
Amar é sentir aquela energia, aquela valorização pelo outro. É reconhecermos o que o outro já tem de bom, colocando os limites, as imposições cabíveis, mas sem a crítica desnecessária, a mágoa, o ressentimento, a culpa ou o medo. E aí Jesus fala assim, para a sua família, se você quer que a base dela seja o amor, dê amor, e dá-se-vos-á, você receberá amor. Boa medida, adorei essa expressão, recalcada, é uma expressão nova da Bíblia. Sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Nessa passagem, e para isso a gente precisa crer, se eu dou amor a um ser humano, esse amor retorna para mim. Mas eu não vou dar amor porque essa pessoa já mereça, porque tudo que ela faz me diz que ela não merece. Eu vou dar amor porque eu amo a humanidade que existe nela, eu amo a divindade que existe nela, e eu creio que esse amor vai se proliferar dentro dela e retornará para mim. Vou ter que correr um pouquinho, tá? Vocês me perdoem. Sentir-se amado é a principal necessidade do ser humano. Não existe outra necessidade a não ser nos sentirmos amados. Nos sentimos amados através da comida, do sexo, do contato, do prazer, do viver, do vestir. Tudo se resume na necessidade de nos sentirmos amados. Eu vou ter que pular essa parte, vocês me desculpem, eu queria muito desabafar isso com vocês, mas não vai dar. O que é amor na base da família? É educação. Se quiseres um ano de prosperidade, semeia cereais. Se quiseres 10 anos de prosperidade, planta árvores. Se quiseres 100 anos de prosperidade, educa os homens. Se você quer prosperidade na sua família, comece a plantar amor a partir de hoje, nos gestos mais simples, tá? Isso aqui eu vou ter que pular, vocês vão me desculpar. Gente, eu vou pular não, vou pegar 5 minutos de vocês, vou voltar aqui, porque eu trouxe umas dicas para vocês. Eu vou ler rápido, tá? Depois vocês pegam com o pessoal aí. Tem um livro da Teresa Maldonado, ela dá dicas para a gente colocar o amor no dia a dia. Ela fala assim, primeiro, escute com atenção antes de falar. Tente entender o que a pessoa realmente está dizendo, que pode ser muito diferente do que você acha que ela quer dizer. Isso lá na sua casa, na sua família. Segundo, gentileza e boas maneiras são essenciais para construir um bom convívio familiar. Então não vale arrotar a mesa, não vale soltar pum perto do outro só porque já tem tantos anos de casado, isso te dá o direito. Não vale deixar o sapato cheio de chulé para o outro poder limpar. Aquilo que se tem quando se está namorando e apaixonado precisa continuar no casamento. E os filhos precisam ter compreensão disso. Terceiro, aumente as opções de atividades prazerosas com seus familiares. Conversar, brincar e jogar, ver bons filmes e passear. Não necessariamente precisa de dinheiro. Quarto, demonstre o seu interesse em saber o que os seus familiares estão fazendo, experimentando ou descobrindo na vida. Para isso, abra um pouco a mão da televisão, do WhatsApp, do Facebook, do e-mail e coisas tal. Tá? Diminua um tempo disso. Quinto, para enviar mensagens fortes e eficazes para seus familiares, procure ter coerência entre aquilo que você fala, os seus gestos e as suas atitudes. Se você diz não com muita frequência, aprenda a dizer sim. E se você diz sim demais, aprenda a dizer não sem culpa. Manifeste o seu amor também, tentando criar, junto com seus familiares, maneiras eficazes de simplificar a vida para torná-la mais pacífica e prazerosa. Ainda, o amor como base da família. Aprenda a tolerar frustrações, nada do jeito que você quer às vezes. É essencial para desenvolver paciência, compaixão e compreensão. Cada membro da família precisa descobrir meios eficazes e saudáveis de descarregar as tensões inevitáveis do dia a dia sem maltratar os outros. Não chegue em casa e coloque o outro no lugar de João Bobo, de saco de pancadas. Descubra o seu jeito e ensine os seus a como deixar o estresse em outro local. 10º, os laços de sangue não garantem automaticamente a existência do amor. Prestem bastante atenção nisso. Não é porque é do mesmo sangue que se ama.
que precisa ser constantemente criado e bem cuidado ao longo da vida. E com isso, se você conseguiu me ouvir um pouquinho hoje, você vai aprender que é possível, colocando o amor como base na família, no exercício diário, falar sem aspas, amar sem interrogação, sonhar sem reticências, viver, amar e ponto final. Diante da vastidão do tempo e da imensidade do universo, é um imenso prazer para mim, vocês podem ter certeza, dividir um planeta, uma época e essa palestra com vocês. Gratidão.